fuga da médica cubana Ramona Rodrigues, da cidade de Pacajás, no Pará, onde atuava no programa Mais Médicos, trouxe de volta ao Congresso Nacional a discussão sobre a contratação diferenciada de profissionais para atuarem na saúde brasileira. A médica esteve abrigada na liderança do DEM na Câmara e agora pede refúgio político ao governo brasileiro. Do universo de mais de 9.500 médicos participantes do programa no país, cerca de 7.400 vêm de Cuba. Nesta edição do Palavra Aberta, vamos conversar com o deputado Luiz Henrique Mandetta, do DEM do Mato Grosso do Sul, que apela aos parlamentares para que apoiem o pedido de asilo da médica. O Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Mandetta, esse programa tem sido criticado principalmente até pela Associação Médica Brasileira, não é isso? Mas o governo já comunicou que mais de 23 milhões de pessoas têm sido beneficiadas. Queria que o senhor explicasse para a gente o que vocês têm de novidades sobre a contratação deles, que tem sido uma contratação precária, diferenciada dos outros médicos que vieram para o programa Mais Médicos, né? Desde a época da discussão da medida provisória 621, que basicamente 3 pilares do programa têm sido feito um alerta muito grande, foi feito aqui nessa casa, votações nominais sobre, primeiro, esse caso da médica que alerta, que traz à tona a questão trabalhista, quer dizer, o vínculo de trabalho que é oferecido a ela é totalmente ilegal, não pode, dentro do país, nem o Estado não tem esse direito, nem a iniciativa privada tem o direito de trazer um trabalhador, seja do Brasil ou de outro país, para trabalhar aqui, pagar para uma empresa, no caso da cubana, Empresa Mercantil de Intermediação de Serviços Médicos de Cuba, SA. Mas não era para a OPAS que eles estavam pagando? A OPAS é uma espécie de gato, ela é só por onde o dinheiro viaja. Eles ficaram com vergonha de fazer direto Brasil-Cuba, porque seria questionado em cortes internacionais, na OIT. Então usaram a OPAS, que é presidida por um cubano, só para passar o dinheiro e para se eximir de responsabilidade. Só para explicar que a OPAS, né, é a Organização Pan-Americana de Saúde, que se presta a esse serviço de burlar a lei. E quando esta médica chega, ela traz o contrato que Cuba assinou com ela. Ela traz o holerite dela, onde quem paga os $400 para ela aqui dentro do Brasil, que dá 800 e poucos reais, é a Embaixada de Cuba, que é quem deposita na conta dela. Ela traz um curso que ela teve que fazer de português do ano de 2012, anterior em quase um ano ao programa, quando o ministro da Saúde veio nessa casa e disse que não tratava com Cuba, eles já faziam cursos de português lá. Ou seja, o ministro mentiu para o Congresso Nacional. E ela deixa exposta uma ferida, que é ela chegar e dizer, afinal de contas, a quem eu reclamo? Ao governo, pedir asilo ao governo? Se o governo é cúmplice do governo de Cuba. Se deportarem-na para Cuba, ela irá presa. É o destino de todos os que desobedecem os Castro. Se ela for, ela veio a uma liderança política para pedir segurança, para tentar visto para os Estados Unidos ou para um outro país, porque no Brasil ela se sentiu, nas palavras dela, uma mercadoria. Agora, o Ministério Público do Trabalho está investigando essas relações de trabalho, né? O DEM está acompanhando, os partidos de oposição estão acompanhando essas investigações? Tem alguma novidade? Nós estamos acompanhando. O Ministério Público do Trabalho já foi provocado. Eu estive na audiência pública do Supremo Tribunal Federal. É o ministro Marco Aurélio de Mello quem é o relator desta parte que trata do quesito trabalhista. Ele é um ministro oriundo do Ministério Público do Trabalho. A gente acredita que o ministro Marco Aurélio vá pesar a sua caneta nessa parte. Nós demos assessoria para ela, porque quando ela pede o refúgio, ela pode tirar CPF, carteira de trabalho. Então nós entramos, auxiliamos para que o caso dela na Justiça do Trabalho do Pará possa ser um caso emblemático para que o governo entenda que existe justiça, que existe poder judiciário dentro do Brasil, porque não pode, em pleno século XXI, um governo se associar a outro governo para explorar pessoas. Não importa se por cor, se por condição
intelectual, no caso esses são médicos. Quer dizer, então, que podemos trazer 100 mil trabalhadores da China para construir um trem-bala e pagar R$ 100 para eles por mês, porque eles não ganham nada? Na Coreia do Norte deve ter excelentes oportunidades de trabalho lá com Kim Jong-il para trazer bastante gente para fazer trabalho braçal. Se fosse assim, não existiria a segurança do trabalho. É vergonhoso. Ontem nós fomos à ministra dos Direitos Humanos e Secretaria da Mulher para tentar ver que o governo entenda. Elas ficaram extremamente constrangidas porque não tem o que dizer a uma pessoa, porque elas combatem o trabalho escravo. E o documento que o Brasil faz, né, que o Brasil fala, não, meu contrato é com a OPAS. O contrato está à luz do dia, já foi publicado pela imprensa. Tem até aquela cláusula de confidencialidade. Agora editaram... E também de não poder ter relações próximas, né, de pessoas de outro país. Não, você tem todo o cerco armado. Agora editaram uma portaria de que se eles se ausentarem por mais de 4 horas, podem ser acionadas forças de segurança. Ou seja, relembra um período, né, de personagens muito nefastos da história brasileira. Colocaram que em 48 horas é retirado o visto e é retirado o registro de estrangeiro, ou seja, ela pode ser capturada e deportada. Então, nós não precisamos passar por isso. Aí o governo está estudando para aumentar para $1.000, dos 10 mil que eles mandam para Cuba, que eles acham que fica menos mal, que eles acharam que o salário mínimo, que é o que é pago para eles, é um salário de fome, que é o salário que esse governo arbitra para a grande maioria do trabalhador. Nós não estamos falando se é 1 ou se é 2. Não pode, eu não posso lhe contratar e reter o seu salário. Eu não posso contratar uma empresa e falar, não, eu pago para a empresa, eu não tenho nada que ver com o que ela faz com o trabalhador. Vergonha, vergonha do governo, vergonha da Central Única dos Trabalhadores, dos sindicatos, da imprensa que não deu a devida cobertura, né, que nós não passamos enquanto uma sociedade civilizada por uma vergonha de ter um governo que burla a lei trabalhista em pleno século XXI. Agora o governo vai continuar com esse programa, né? Ele está em alguma das fases, parece que é a terceira fase agora, né? O que você acha que pode ainda ser feito para que esses contratos sejam mais transparentes, já que mesmo o Ministério Público está reclamando que não teve acesso à totalidade dos contratos, né? Ele não tinha, agora ele tem, graças à doutora Ramona. O governo vai ter que ou assumir que errou e colocar aqui nessa casa, autorizar que sejam votados projetos que equalizem o vínculo trabalhista, que é o que eu acho que seria o certo, mas eles estão tão obcecados pela maquiagem do programa Mais Médicos, que é o pilar da assistência, né, para esconder a falta de infraestrutura da saúde, para esconder as emergências que estão todas lotadas, sucateadas, com pessoas no chão, e eles estão respondendo só pensando nas eleições. O que o governo gastou de propaganda, que está gastando nesse mês em horário nobre de televisão para provar para a população que esses trabalhadores que estão ali naquela situação é bom para o país, dava para pagar o salário desse pessoal com a questão trabalhista com sobra, né? Uma diária do hotel que a presidente ficou em Portugal pagava o salário dessa cubana pelos próximos 3 anos. Quer dizer, não pode... Quer fazer uma associação, uma cooperação com Cuba, gosta, tem laços ideológicos, acha que deve, muito bem, não quer fazer concurso público para médicos brasileiros, porque se faz uma carreira de Estado e fala concurso público, vocês vão ganhar tantos R$1.000 para começar no interior, depois, igual é para o Ministério Público, para o Judiciário, seria o correto. Você tem 20 mil brasileiros todo ano formando, que se tiver uma carreira, né, você não vai ter competência para atrair 10 mil, 15 mil? Lógico que vai. Agora, deputado, o governo também está alegando que dos 9.500, né, só 89 até agora desistiram do programa e que desses só 4 cubanos. Aqui só atribui uma baixa insatisfação dos médicos cubanos, mesmo assim, porque agora eles têm acesso à informação, sabem o contrato e comparam também com o que os outros médicos estão recebendo, né? Por que o senhor acha que eles ainda continuam no programa? Essa médica, ela é divorciada, ela tem uma filha que tem 26 anos, é médica, ela já teve em missão humanitária na Bolívia, ela falou, eu me submeti por causa da minha filha, hoje a minha filha está criada e encaminhada, e ela só tem uma filha.
todos esses médicos têm mulher e filhos lá em Cuba, eles não podem trazer para cá. Como que você decidiria denunciar um Estado opressor dentro do Brasil com a sua mulher, os seus filhos, a sua mãe, o seu pai lá em Cuba? Isso é o que há de mais cruel no programa. É a gente estar dentro do Brasil, a sociedade brasileira anestesiada, essas pessoas passaram Natal, essas pessoas passaram Ano Novo, essas pessoas vão passar Dia das Mães, elas não podem ir e vir, elas não podem trazer o marido, elas não podem trazer a mulher, elas não podem trazer os filhos. Que liberdade é essa? Que Constituição brasileira é essa que dá garantias, né? Que é uma carta libertária, Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, e não deixa que a pessoa traga o seu familiar. Agora, coloque esses médicos com as suas famílias e lhes pague o que um trabalhador brasileiro tem que receber. E aí vamos ver quanto tempo leva para que essas pessoas livres deixem esses dois governos ditatoriais falando sozinho. Tá certo, deputado. Muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Só para lembrar, o Palavra Aberta também pode ser acessado pela internet. É no site www.câmara.leg.br/Câmara Notícias. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.